Boa tarde, igreja. Nós vamos começar o estudo do nosso texto nessa tarde. E eu quero, junto com vocês, pensar um pouco como é que Jesus Cristo, ele lidava com as circunstâncias mais difíceis, como é que Jesus Cristo lidou, né, com a pior situação que ele viveu, que foi as vésperas da sua crucificação, aquele momento que antecedia a sua crucificação. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 32, que diz o seguinte: Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou: Paizinho, Pai, tu podes me livrar. Afasta esse cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Depois disso, voltou ao seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela terceira vez e disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Bem, eu quero falar com vocês e pensar que Jesus Cristo, quando ele sobe para orar, ele já está com uma grande tristeza. Então ele vem com seus discípulos e fala para eles aguardarem ali e sobe um pouquinho mais com os três discípulos. Ele pede a ajuda deles. Ele fala assim: vigiem comigo. Mas ele diz, ele vai expressar a sua agonia, ele vai expressar a sua tristeza e ele usa esse momento, ele fala desse momento como uma tristeza de morte. Uma tristeza que está acabando com ele, uma tristeza que está dilacerando a ele. E ele sobe e ele vai orar e ele apresenta a sua oração ao Senhor e ele diz assim: Senhor, eu te peço, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo que ele faz esse pedido, ele diz o seguinte: Senhor, seja feita a sua vontade. E ele volta daquele momento tão difícil e ele encontra então os discípulos dormindo. E ele, acho que entristecido, né? Porque ele pede para aquelas pessoas ajudarem ele em oração e eles estão dormindo, né? E ele fala assim: vocês precisam orar, vocês precisam vigiar, porque vocês não estão fortes o suficiente. Então ele chama a atenção deles para esse momento. Olha, esse é difícil. Ele volta para orar e ele vem novamente, ele encontra eles dormindo e ele volta para orar. E quando ele volta então a terceira vez, eles estão dormindo. E aí então ele fala o seguinte: chegou o momento e nós vamos passar por isso. O traidor chegou. Eu quero, junto com vocês, olhar esse momento de sofrimento, de angústia, de perceber as pessoas que estão à volta dele e de perceber como elas estão reagindo e tentar entender o que é que você, o que é que nós podemos aprender com esse momento, porque nós estamos vivendo um momento de grande agonia, um momento de tristeza e um momento, inclusive, de solidão. Então eu queria convidar vocês para no próximo vídeo entender e aprender o que o Senhor nos ensina através da sua palavra, ok? Vou postar mais um vídeo e assim nós vamos aprender juntos. Até daqui a pouco.